O milionário fica chocado quando a mendiga negra deixa bilhete após arranhar seu carro de luxo. Era uma noite qualquer em São Paulo, quando Eduardo Almeida, um diretor de projetos bem-sucedido, se dirigia para casa em seu carro luxuoso. O motor ronronava como um felino faminto, e as luzes da cidade piscavam em meio ao volante de couro macio. A vida parecia perfeita, até que em um descuido ele sentiu o impacto. Um pequeno choque seguido de um ranger de metal. Parou abruptamente, o coração disparado. O que ele não esperava era encontrar uma mulher com um olhar intenso, preocupada, com as mãos tremendo. Luía Mendes, arquiteta autodidata e perspicaz, estava em choque. Seu dia já havia sido repleto de desafios. Um escritório de arquitetura à beira da falência e uma mãe doente precisando de uma cirurgia urgente. E agora um bilhete na palma da mão, escrito com uma caligrafia confusa, parecia se tornar o destino deles. Desculpe, vou pagar pelo conserto. Aqui está meu portfólio. Você não vai se arrepender. A cena era absurda. O bilhete, que Eduardo esperava ser um pedido de desculpas, era na verdade um convite inusitado para uma aventura inesperada. Intrigado, ele não apenas olhou para as amassadas folhas de papel, mas para o olhar desafiador da mulher, e parecia mais uma tigresa do que uma mendiga. Enquanto Luía falava apressadamente sobre seus planos de reparo, Eduardo respirava fundo, tentando decifrar a mistura de afinidade e desconfiança que surgia no ar. Ele decidiu contratá-la para um projeto ambicioso de moradia sustentável. O que poderia ser um simples golpe de sorte virou uma dieta emocional pesada. Entre reuniões e brainstormings, eles se conheciam melhor. No entanto, intrigas de um rival do Eduardo, um executivo calculista que fazia qualquer coisa para desestabilizá-lo, colocavam em dúvida a confiança que estavam construindo. Cada mensagem anônima, cada boato murmurante, parecia criar uma fenda entre eles. Quando a conexão parecia ganhar força, um mal-entendido quase destruiu tudo. Um documento misterioso que Luía segurava nas mãos se tornava uma espada sobre suas cabeças. Com os olhos marejados, ela encontrou Eduardo numa esquina escura do escritório. O clima estava pesado, um silêncio tenso no ar. Ele estava prestes a abrir seu coração, explicar os sentimentos que ardia dentro de si, mas a traição do passado dela pairava entre eles como uma sombra. Você realmente confia em mim, Eduardo? As palavras de Luía cortaram o silêncio, e ele sentiu o nó na garganta. Precisava responder, precisava agir, mas as dúvidas correndo em sua mente o deixaram paralisado. Agora, com um futuro incerto diante deles e uma revelação pendente no ponto de tensão, Eduardo olhou nos olhos de Luía, sentindo que a relação que haviam construído estava prestes a desmoronar. E no brilho da esperança e na dúvida da traição, qual caminho eles escolheriam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão entre Eduardo e Luía parecia estar prestes a se romper. Você realmente confia em mim, Eduardo? A pergunta dela ecoou na mente dele. Um eco de insegurança e expectativa. Ele abriu a boca,
Mas antes que a voz saísse, um barulho estrondoso cortou o ar entre eles. Um veículo em alta velocidade avançou, desviando do trânsito caótico. Eduardo se virou, o coração disparando. Ele viu uma moto desgovernada, e num instante, seu corpo reagiu mais rápido que sua mente. "Cuidado!" gritou. No entanto, o aviso foi tarde demais. A moto atingiu Luía com um impacto brutal. O corpo dela foi lançado para o lado como uma boneca de pano. Eduardo paralisou, os olhos arregalados. O mundo ao redor desabou em um silêncio cortante, só interrompido pelo grito de alguém na multidão. Ele correu até Luía, seu coração batendo descontrolado. O cenário era caótico. Pessoas se aglomeraram ao redor, sussurrando, algumas com os celulares levantados, filmando o momento. Eduardo se ajoelhou, segurando a cabeça de Luía, que estava pálida e respirava de forma irregular. "Luía, por favor, olhe para mim." As palavras escaparam como uma súplica. Ela não respondia, mas seus olhos buscavam os dele, cheios de dor, uma chispa de vida ainda presente. À distância, emergiu uma figura conhecida. O rival de Eduardo, aquele executivo implacável, que sempre o via como uma ameaça. Ele estava ali, observando tudo, os olhos deslizando entre Eduardo e Luía. A expressão dele era de puro deleite, como se estivesse saboreando cada segundo do desastre. Eduardo sentiu um frio na espinha. "É você!" ele rugiu, incapaz de esconder a raiva. O homem apenas riu, um riso baixo e cortante. A sirene da ambulância ecoou ao longe, aproximando-se rapidamente. Eduardo se virou novamente para Luía. Um misto de desespero e amor se formando em seu peito. "Não me deixe, por favor. Prometi que cuidaríamos um do outro." Mas a realidade começava a se formar entre eles. A dor dela era palpável, e o olhar que antes desafiava, agora se tornava frágil. E então, algo se destacou no chão próximo a eles. O bilhete, amassado, o mesmo que Luía havia deixado no carro dele. Eduardo se agachou com força, suas mãos tremendo ao pegar o papel. Mas ao abri-lo, uma onda de perplexidade o atingiu. O que estava escrito ali não era apenas um pedido de desculpas. Não, aquilo era algo muito mais profundo. Uma confissão. "Eduardo, eu não sou quem você pensa que sou. Tudo isso era um plano." A mensagem continuava, mas sua mente se embaralhava. Um plano? O que isso significava? A confissão girava na cabeça dele, enquanto o caos ao redor aumentava. Sabendo que as perguntas eram infinitas e que o tempo não esperava, Eduardo olhou para Luía, seu coração dividido entre o amor e a raiva. O que ela havia escondido? A ambulância chegou, e a cena se transformou em um frenesi de luzes e gritos. Eduardo se viu preso entre a necessidade de saber a verdade e a urgência de salvar a mulher que, de alguma forma, havia mudado sua vida. Com as mãos na cabeça de Luía e a coração em um nó, ele gritou para os paramédicos: "Ajudem ela, por favor!" E enquanto eles se aproximavam, o espírito de esperança, misturado com a dúvida, começava a se transformar em uma tempestade de incertezas. O que estava prestes a acontecer mudaria não apenas o presente, mas todo o futuro que eles haviam começado a sonhar. Eduardo estava em um turbilhão. A dor de ver Luía caída, vulnerável, o atingiu como um soco no estômago. Ele precisava dela. Mas a sirene da ambulância se aproximava, e com ela, uma pequena luz de esperança surgia. Os paramédicos correram para ajudá-la, enquanto Eduardo se afastava, as mãos tremendo, todo o seu corpo em alerta. Então, algo chocante aconteceu. No meio do frenesi, ele notou uma figura se aproximando. Um homem vestido de terno escuro e olhar impassível. Era Ricardo,
seu rival, aquele que sempre buscava desestabilizá-lo. Mas havia algo de estranho em sua presença. O olhar que ele direcionava para Luia não era o de um simples observador. Havia uma intensidade ardente, quase possessiva. Em um instante, enquanto os paramédicos se esforçavam para estabilizar Luia, Ricardo puxou um objeto do bolso. Era o mesmo bilhete que Eduardo segurava. Mas agora estava em mãos diferentes. Ele ergueu o papel, e as palavras escritas ali saltaram direto para o coração de Eduardo. Vocês não sabem o que estão realmente enfrentando. Antes que Eduardo pudesse reagir, o homem gritou: "Ela não é quem você pensa que é." As palavras explodiram no ar, e a multidão que cercava a cena ficou em silêncio, atenta. O impacto da declaração pairou, pesado e quase palpável. Eduardo sentiu sua cabeça girar. "Você é um mentiroso!" Eduardo avançou. Mas Ricardo levantou as mãos, um sorriso sarcástico se formando em seu rosto. "Quer saber a verdade? Luia é muito mais do que uma simples mendiga. Todo o seu histórico, sua arquitetura é apenas uma fachada. Ela está jogando um jogo mais sujo do que você imagina." Os olhos de Eduardo buscavam Luia, mas ela estava inconsciente. Os paramédicos falando entre si, tentando controlá-la. O terror tomou conta de seu coração. Ele gritou para Ricardo: "O que você está falando? O que você sabe sobre ela?" Mas Ricardo apenas riu, um riso frio que ecoou como uma lâmina afiada. "Ela foi contratada por mim para destruí-lo, Eduardo, para se infiltrar na sua vida e desestabilizar seu negócio. A ideia dela era simples: conquistar sua confiança e desmoronar tudo o que você construiu." As palavras cortaram como uma faca. Eduardo sentiu seu mundo desmoronar. Como poderia isso ser verdade? A multidão começava a murmurar. As expressões nas faces das pessoas variavam de descrença a escárnio. Ele se virou para Luia. Sua mente não conseguia processar as informações. Naquele momento, o passado dela parecia mais distante. E uma sombra de dúvida começou a se infiltrar em seu coração. Ele tinha se entregado a uma mentira. Os paramédicos começaram a colocar Luia na maca, e a distância só aumentava entre eles. Eduardo correu até ela, segurando suas mãos frias. "Luia, por favor, diga que não é verdade. Diga-me que eu não te conheci assim." A dor era real, uma pressão opressiva em seu peito. Ricardo riu mais uma vez, um som que transbordava com triunfo. Então ele proferiu a última frase que deixaria Eduardo em pedaços. "Se você quer saber quem ela realmente é, pergunte a ela quando acordar. A verdade sempre vem à tona." A ambulância partiu com Luia, levando consigo não só seu corpo, mas todas as certezas que Eduardo tinha. Ele ficou ali, atordoado e fragilizado, cercado por uma multidão que agora olhava para ele com curiosidade e julgamento. E no silêncio que se seguiu, a dúvida estava estampada em seu rosto. Quem era realmente Luia? E o que mais ele ainda não sabia? As luzes da cidade brilharam ao fundo, enquanto uma tempestade de perguntas começou a agitar sua mente. O que Eduardo faria quando a resposta chegasse? E será que ele poderia enfrentar a verdade, não importasse quão devastadora fosse? Eduardo ficou parado, com o coração na boca, enquanto a ambulância desaparecia na noite, levando Luia. As palavras de Ricardo estavam ecoando na sua mente, como um estrondo constante que ofuscava todos os outros sons ao seu redor. "Ela não é quem você pensa que é." Como assim? O ar estava pesado com o murmúrio da multidão, e ele mal conseguia respirar. O que ele tinha feito? Eduardo se afastou um pouco, o rosto coberto de dor e desilusão.
Em meio ao caos, uma voz feminina surgiu, cortando a confusão. Você estava lá, você viu tudo. Eduardo se virou e viu uma mulher se aproximando. Seu rosto familiar. Era Ana, a assessora de imprensa de Luía, que havia trabalhado com ela em projetos anteriores. Os olhos dela estavam arregalados, e uma expressão de alarme dominava seu semblante. Você precisa saber a verdade, Eduardo. Luía, ela não está em perigo apenas por causa do acidente. Um frio percorreu a espinha dele. Do que você está falando? Ela olhou em volta, como se temesse ser ouvida. Eu não sei como te dizer isso, mas Luía tem um passado sombrio. Ela não é só uma arquiteta. Ela está envolvida em algo maior. Algo perigosamente maior. Eduardo piscou, sua cabeça girando. Ana, com suas mãos trêmulas, começou a explicar. Luía fez parte de um projeto secreto, uma organização que queria infiltrar-se em comunidades. E o que você viu na calçada não foi só um acidente. O que aconteceu com ela hoje não é casualidade. As palavras dela soaram como uma explosão em sua mente. Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. Você está dizendo que ela era uma espiã? Não exatamente, é complicado, mas algo deu errado. E agora ela está em perigo, não só por causa do acidente. Ana hesitou, como se ponderasse cada palavra. O que Ricardo disse, ele sabe mais do que está deixando transparecer. Ele está atrás dela, Eduardo. Ele quer que ela pague por algo que fez. O choque paralisou Eduardo. Era isso. Ricardo, com suas artimanhas, queria arruinar tudo. Mas por quê? Mais perguntas o inundaram. O que Luía fez? O passado dela estava começando a se revelar como um labirinto obscuro. Ele se sentia como se estivesse em um filme de terror. Cada nova revelação mais assustadora do que a anterior. Então, de repente, um grito estrondoso atravessou a noite. Olhos se voltaram para a rua onde a ambulância tinha desaparecido. Atrás dela, uma van escura e velha parou abruptamente. Eduardo viu a porta se abrir brutalmente e 3 homens com looks ameaçadores saltaram. O coração dele disparou. Eduardo, eles não podem pegar Luía! Ana gritou, o medo evidente em seu rosto. Antes que ele pudesse reagir, os homens correram em direção ao local da ambulância. Eles estão aqui para sequestrá-la! Eduardo não pensou 2 vezes. Ele não podia deixar isso acontecer. Não! Nós precisamos ajudá-la! Gritou atirando-se para a van. O sangue pulsava nas têmporas. A adrenalina o impulsionava. Ele jamais sentira uma urgência tão forte. Mas ao correr, algo o paralisou. Uma figura familiar estava bem na sua frente. Que nunca! Você pensa que pode impedir isso? Não sabe o que está em jogo! Eduardo estava prestes a confrontá-lo, quando um tiro ecoou na noite, rasgando o ar e atingindo um dos homens que se dirigia à ambulância. O caos se instalou instantaneamente. Gritos e pânico eruptaram. Sombras de uma batalha inesperada se desenrolando diante dele. Os homens recuaram e Eduardo ficou paralisado, sem saber o que fazer. O cheiro de pólvora e o som de sirenes invadiram seus sentidos. Ele olhou para Ricardo, que simplesmente observava tudo com uma expressão de deleite. Junte-se a mim, Eduardo. Você não tem ideia do que você e Luía estão prestes a enfrentar. O espanto tomou conta dele. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? O que mais Luía estava escondendo? E o mais importante, ele conseguiria salvá-la a tempo. A cada passo que ele tomava em direção ao desconhecido, mais dúvidas surgiam. Ele não tinha respostas,
mas sabia que o tempo estava escorrendo entre seus dedos. E enquanto o caos se desenrolava, a única coisa que ele tinha certeza era que nada seria como antes. Eduardo estava paralisado, encarando Ricardo, que se divertia com o caos. A adrenalina pulsava em suas veias, mas o pânico tomou conta dele em um instante. O que mais estava envolvido nessa trama sombria? Ele não podia perder Luía. Os homens cercavam a ambulância. Ele sentia que o coração estava prestes a estourar no peito. Luía! Gritou, sua voz carregada de desespero. Foi nesse momento, com o barulho da multidão e as sirenes ao fundo, que tudo tornou-se insuportável. Outro tiro ecoou, mais perto desta vez. O grito de uma mulher cortou a noite, e todos se viraram para trás. Eduardo viu uma mulher de cabelos longos e desgrenhados aparecer em meio ao tumulto. Era Luía. Com uma expressão de dor e desespero, ela estava simplesmente de pé, como se tivesse saído de um pesadelo. Mas algo não parecia certo. Havia sangue cobrindo sua camisa, e seu olhar estava vazio, perdido. Não! Eduardo correu até ela. Suas pernas pareciam feitas de chumbo. Luía, você tá bem? Ele a abraçou, mas ela não respondeu. O corpo dela tremia, olhos arregalados, fixos em Ricardo, que sorria de forma sinistra. Ela não está bem, Eduardo. Ricardo disse, um brilho maligno nos olhos. E você não sabe o que está prestes a acontecer. A multidão observava, sussurrando, e a tensão estava quase palpável. Eduardo afastou-se de Luía, a preocupação fazendo seu corpo tremer. Ricardo, o que você fez com ela? A raiva fervia, mas uma onda de medo também subia como um maremoto. Ricardo apenas riu, uma risada que não ofereceu nem uma única resposta. Então, Luía começou a falar, suas palavras saindo em um murmúrio. Tudo isso foi planeado. Cada sílaba era uma luta, como se seu corpo estivesse tentando gritar a verdade. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ela queria dizer? Um plano? As palavras de Ricardo ecoaram na mente dele, a confusão intensificando-se. A verdade, Eduardo, ela gritou, finalmente se virando para ele. Eu não sou quem você pensa que sou. Nossa conexão era parte de algo mais. O quê? Essa frase despedaçou seus pensamentos. Tudo parecia estar desmoronando. O público estava em manto de murmúrios e olhares ansiosos. O que você está falando? Você estava me usando? O nó na garganta dele a sufocava. Luía olhou nos olhos dele, as lágrimas escorrendo pela face. Não, isso não era só isso. Eu me envolvi por causa da minha mãe. Os homens atrás de mim, eles estão atrás de um plano muito maior. Eu sou um peão. Cada palavra da boca dela era um soco no estômago de Eduardo. Ele se sentia angustiado, enquanto suas certezas iam se desfazendo, como areia entre os dedos. Um homem repentinamente surgiu do meio da multidão. Um estranho, mas com uma presença tão intensa que fez Eduardo hesitar. Luía, você realmente deveria ter se afastado, ele gritou, transformando-se no centro das atenções. Os olhares agora se voltavam. Para ele! Você está em perigo! O tempo congelou. Eduardo olhou de Luía para o homem. Quem é você? Ele sentiu o suor escorrendo pela testa. O novo arrivista olhou diretamente para Ricardo, que estava prestes a rir. Você não sabe, não é? Luía foi criada para ser uma parte de algo muito maior. Chega agora, é vida ou morte, principalmente dela. É mentira. Eduardo gritou, o desespero tomando conta. Ela não poderia estar envolvida em nada desse tipo. Mas a expressão de Luía não dizia isso.
Eduardo, eu precisei fazer escolhas. Ela estava cada vez mais pálida, como se as forças a abandonassem. As palavras a deixavam à mercê de um destino cruel, e o olhar que ela fez para o estranho parecia um eco de reconhecimento. Eles se conheciam, de alguma forma. Você precisa saber que Luía é mais do que parece, que esse plano a levou a você para gerar controvérsia. Ele disse, seu olhar pesado com algo mais do que simples informações. E a verdade é que você pode ser a chave para tudo isso. Eduardo ficou em choque, sem entender. O que mais ela havia escondido? O que mais estava em jogo? Uma relação construída sobre mentiras? Ele sentiu o mundo ao seu redor desmoronar, e o futuro que havia sonhado se desvanecer. A multidão agora estava inquieta, o pânico crescendo. O estrondo da van de antes se tornou mais presente, e Eduardo sabia que não tinham mais tempo. Se você não agir agora, Luía pode não escapar. O homem enfatizou, a alvorada se aproximando rapidamente. Eduardo olhou para Luía, seu amor, seu medo e suas dúvidas misturando-se em um turbilhão. E ele percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Mas o que fazer? E como saber se a verdade não era também parte da mentira? A escuridão da incerteza pairava sobre ele como nuvens de tempestade. Ele sabia que tinha que agir, mas as consequências poderiam ser devastadoras. O que ele escolheria? Eduardo estava paralisado, encarando Ricardo, que se divertia com o caos. A adrenalina pulsava em suas veias, mas o pânico tomou conta dele em um instante. O que mais estava envolvido nessa trama sombria? Ele não podia perder Luía. Os homens cercavam a ambulância. Ele sentia que o coração estava prestes a estourar no peito. Luía! Gritou, sua voz carregada de desespero. Foi nesse momento, com o barulho da multidão e as sirenes ao fundo, que tudo tornou-se insuportável. Outro tiro ecoou, mais perto desta vez. O grito de uma mulher cortou a noite, e todos se viraram para trás. Eduardo viu uma mulher de cabelos longos e desgrenhados aparecer em meio ao tumulto. Era Luía. Com uma expressão de dor e desespero, ela estava simplesmente de pé, como se tivesse saído de um pesadelo. Mas algo não parecia certo. Havia sangue cobrindo sua camisa, e seu olhar estava vazio, perdido. Não! Eduardo correu até ela. Suas pernas pareciam feitas de chumbo. Luía, você está bem? Ele a abraçou, mas ela não respondeu. O corpo dela tremia, olhos arregalados, fixos em Ricardo, que sorria de forma sinistra. Ela não está bem, Eduardo, Ricardo disse, um brilho maligno nos olhos. E você não sabe o que está prestes a acontecer. A multidão observava, sussurrando, e a tensão estava quase palpável. Eduardo afastou-se de Luía, a preocupação fazendo seu corpo tremer. Ricardo, o que você fez com ela? A raiva fervia, mas uma onda de medo também subia como um maremoto. Ricardo apenas riu, uma risada que não ofereceu nenhuma única resposta. Então Luía começou a falar, suas palavras saindo em um murmúrio. Tudo isso foi planeado. Cada sílaba era uma luta, como se seu corpo estivesse tentando gritar a verdade. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ela queria dizer? Um plano? As palavras de Ricardo ecoaram na mente dele, a confusão intensificando-se. A verdade, Eduardo! Ela gritou, finalmente se virando para ele. Eu não sou quem você pensa que sou. Nossa conexão era parte de algo mais. O quê? Essa frase despedaçou seus pensamentos. Tudo parecia estar desmoronando.
O público estava em um manto de murmúrios e olhares ansiosos. O que você está falando? Você estava me usando. O nó na garganta dele a sufocava. Luía olhou nos olhos dele, as lágrimas escorrendo pela face. Não, isso não era só isso. Eu me envolvi por causa da minha mãe. Os homens atrás de mim, eles estão atrás de um plano muito maior. Eu sou um peão. Cada palavra da boca dela era um soco no estômago de Eduardo. Ele se sentia angustiado, enquanto suas certezas iam se desfazendo, como areia entre os dedos. Um homem repentinamente surgiu do meio da multidão. Um estranho, mas com uma presença tão intensa que fez Eduardo hesitar. Luía, você realmente deveria ter se afastado, ele gritou, transformando-se no centro das atenções. Os olhares agora se voltavam para ele. Você está em perigo. O tempo congelou. Eduardo olhou de Luía para o homem. Quem é você? Ele sentiu o suor escorrendo pela testa. O novo arrivista olhou diretamente para Ricardo, que estava prestes a rir. Você não sabe, não é? Luía foi criada para ser uma parte de algo muito maior. O que está em jogo agora é vida ou morte, principalmente dela. Eduardo ficou em choque, sem entender. O que mais ela havia escondido? O que mais estava em jogo? Uma relação construída sobre mentiras? Ele sentiu o mundo ao seu redor desmoronar, e o futuro que havia sonhado se desvanecer. A multidão agora estava inquieta, o pânico crescendo. O estrondo da van diante se tornou mais presente, e Eduardo sabia que não tinham mais tempo. Se você não agir agora, Luía pode não escapar. O homem enfatizou, a alvorada se aproximando rapidamente. Eduardo olhou para Luía, seu amor, seu medo e suas dúvidas misturando-se em um turbilhão, e ele percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Então, de repente, um som horrendo cortou o ar. A van acelerou, e um grupo de homens armados saiu de dentro dela em um frenesi. Os olhos de Eduardo se arregalaram enquanto ele via um deles puxar uma arma. O homem do meio, com uma cicatriz no rosto, apontou a arma diretamente para Luía. Você realmente achou que poderia escapar, Luía? O campo de força do tempo parecia se romper. Eduardo sentiu o tempo parar. Todos estavam em choque. O ar estava picante, e o terço da multidão se serviu como um universo paralelo. Antes que alguém pudesse reagir, o homem puxou o gatilho. Mas uma explosão ensurdecedora não veio. Ao invés disso, a arma explodiu em suas mãos. O homem caiu, as chamas consumindo o veículo. E então, como se tudo estivesse em câmera lenta, uma figura surgiu atrás do homem caído. Era um soldado, uma mulher de uniforme militar, com um olhar decidido. Está na hora de você se explicar, Luía. Ela xingou com uma voz forte e todos olharam com espanto. Eduardo estava em estado de choque. O quê? Quem é você? A mulher virou-se para ele, uma expressão de urgência em seu rosto. Você não sabe? Ela não é só uma arquiteta. Luía é uma agente infiltrada e nós temos que retirá-la antes que seja tarde demais. O chão tremeu sob os pés de Eduardo. Ele olhou para Luía, que agora tinha o rosto pálido e cheio de terror. O que está acontecendo? O que mais você escondeu? Uma tempestade de perguntas borbulhava em sua mente. E nos olhos de Luía, ele viu algo que o deixou gelado. Medo. Amanda, a mulher de uniforme, ergueu uma mão para interromper a agitação. Precisamos agir. O que ela sabe pode mudar tudo nesse jogo. As palavras reverberaram. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que isso realmente significava? Como uma agente, Luía estava no epicentro de um jogo muito maior, e as peças estavam se movendo rapidamente. Ele olhou para Luía mais uma vez, o coração se despedaçando. Poderiam realmente confiar?
No outro, e mais importante, a mudança abrupta de seu relacionamento implicaria que tudo o que eles haviam construído estava prestes a se desvanecer em um instante, onde o amor se encaixava nessa teia de mentiras. Saber que Luía poderia ser parte de algo tão sinistro deixava um nó na garganta. A única coisa que ele sabia era que agora estava mais perdido do que nunca. Eduardo estava paralisado, olhando para Luía, que agora tinha o rosto pálido e cheio de terror. Ele sentia angústia crescendo como uma onda implacável. O que estava acontecendo? A mulher que ele amava estava mergulhada em segredos, e cada nova revelação estava desmoronando o mundo que ele conhecia. "Aguarde! O que você está dizendo?" Eduardo perguntou, tomando coragem. A multidão ao redor observava em silêncio. As tensões aumentando a cada segundo. Ele precisava entender. Ela não é só uma arquiteta. Luía é uma agente infiltrada. A mulher de uniforme militar gritou urgentemente. As palavras dela cortaram como um raio. A revelação deixou o coração de Eduardo em frangalhos. A organização para a qual você foi atraída é muito mais perigosa do que pensamos. Eduardo olhou para Luía, desesperado por uma explicação. "O que é isso, Luía? Por que você não me contou?" Ele sentiu nó na garganta, uma mistura de amor e traição. Os olhares da multidão pesavam sobre eles como uma corda bamba. A tensão do momento extracorpórea. "Eduardo, eu não tive escolha", Luía implorou, seus olhos marejados refletindo dor e pavor. Mas antes que ela pudesse continuar, um som ensurdecedor ecoou no ar. Era uma explosão, seguida de gritos e pessoas correndo em todas as direções. Eduardo se virou para ver a van que havia chegado antes sendo consumida em chamas, fumaça negra subindo ao céu como um sinal de socorro. Os homens armados que haviam saído da van estavam em pânico, tentando escapar da situação. Mas Eduardo não tinha tempo a perder. "Precisamos sair daqui", ele gritou, sem saber ao certo para onde ir. Ana, a assessora de Luía, correu até ele. "Você não entende. Essa explosão era uma mensagem. Eles estão tentando eliminar Luía." A urgência nas palavras dela navava-se em seus ouvidos. Era tudo um jogo, e eles estavam no meio do tabuleiro. "Quem são eles?" Eduardo perguntou. Mas a resposta veio tarde demais. Um homem grande, com uma cicatriz no rosto, saiu das sombras, um sorriso cruel, estampado em seu rosto. "Você realmente pensou que poderia escapar?" E antes que alguém pudesse reagir, ele puxou uma arma. Eduardo paralisou, seus olhos ampliando-se em horror, mas algo em Luía mudou. Uma determinação imensa surgiu, e ela se colocou na frente de Eduardo, desafiando o homem com um olhar que transpassava. "Não toque nele." "Você é mais corajosa do que eu pensei." Ele riu, apontando para Luía de forma mercenária. O ritmo do mundo parecia desacelerar. Então, Eduardo viu, em um gesto rápido, Luía tirar um objeto do bolso. Um dispositivo. "Não, Luía, não!" Eduardo gritou, mas já era tarde. Ela ativou o dispositivo e, num estalo, uma onda de luz ofuscante explodiu na cena. O homem cicatrizado gritou, e a multidão se dispersou como se fosse uma onda de medo. Eduardo sentiu sua visão ficar embaçada. Quando a luz se dissipou, o caos tomou conta. Luía estava de pé, mas não era mais a mesma. Seu olhar estava frio, calculador, como se uma máscara tivesse caído. Assim, Eduardo finalmente fez a conexão. O que ele via não era apenas a mulher que ele amava. Era uma agente, cumprindo seu papel em um plano muito maior, e ele havia sido apenas uma peça na engrenagem. A traição
perfurou seu coração como um punhal. Luía! Ele gritou, a dor borbulhando dentro dele. Ela hesitou, mas a hesitação durou apenas instantes. Agora é hora de a gente se separar, Eduardo. Proteger você é um risco maior que eu posso correr. E com um movimento preciso, ela virou as costas e se afastou. Não, volte! Ele estendeu a mão. Mas ela se perdeu na multidão, a fumaça e o caos a ocultando. Enquanto Ricardo e os homens armados se dispersavam, uma agitação crescente pairou no ar. Um pânico sem precedentes. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Não havia respostas, apenas dúvidas. Ele lutava contra os próprios sentimentos. Mas afinal, quem era Luía? E o que mais estava escondido atrás da fachada que ele amava? Cada segundo parecia uma eternidade, e o nó no seu estômago crescia a cada instante. E, no meio da agitação, Eduardo sentiu uma presença familiar. Era a mulher de uniforme novamente, agora correndo em sua direção. Esse não é o fim, Eduardo. Venha comigo. A verdade precisa ser revelada. Toda a verdade. E então, como se o céu estivesse desabando, eles correram juntos, em busca de respostas, enquanto o caos permanecia, uma sombra de mistério se formando sob eles. Eduardo estava paralisado, olhando para Luía, que agora tinha o rosto pálido e cheio de terror. Ele sentia a angústia crescendo como uma onda implacável. O que estava acontecendo? A mulher que ele amava estava mergulhada em segredos, e cada nova revelação estava desmoronando o mundo que ele conhecia. Aguarde! O que você está dizendo? Eduardo perguntou, tomando coragem. A multidão ao redor observava em silêncio, as tensões aumentando a cada segundo. Ele precisava entender. Ela não é só uma arquiteta. Luía é uma agente infiltrada. A mulher de uniforme militar gritou, urgentemente. As palavras dela cortaram como um raio. A revelação deixou o coração de Eduardo em frangalhos. A organização para a qual você foi atraída é muito mais perigosa do que pensamos. Eduardo olhou para Luía, desesperado por uma explicação. O que é isso, Luía? Por que você não me contou? Ele sentia o nó na garganta. Uma mistura de amor e traição. Os olhares da multidão pesavam sobre eles como uma corda bamba. A tensão do momento extracorpórea. Eduardo, eu não tive escolha. Luía implorou, seus olhos marejados refletindo dor e pavor. Mas antes que ela pudesse continuar, um som ensurdecedor ecoou no ar. Era uma explosão, seguida de gritos e pessoas correndo em todas as direções. Eduardo se virou para ver a van que havia chegado antes sendo consumida em chamas. Fumaça negra subindo ao céu como um sinal de socorro. Os homens armados, que haviam saído da van, estavam em pânico, tentando escapar da situação. Mas Eduardo não tinha tempo a perder. Precisamos sair daqui, ele gritou, sem saber ao certo para onde ir. Ana, a assessora de Luía, correu até ele. Você não entende. Essa explosão era uma mensagem. Eles estão tentando eliminar Luía. A urgência nas palavras dela reverberava em seus ouvidos. Era tudo um jogo, e eles estavam no meio do tabuleiro. Quem são eles? Eduardo perguntou. Mas a resposta veio tarde demais. Um homem grande, com uma cicatriz no rosto, saiu das sombras. Um sorriso cruel estampado em seu rosto. Você realmente pensou que poderia escapar? E antes que alguém pudesse reagir, ele puxou uma arma. Eduardo paralisou, seus olhos ampliando-se em horror. Mas algo em Luía mudou. Uma determinação imensa surgiu, e ela se colocou na frente de Eduardo, desafiando o homem com um olhar que transpassava. Não toque nele. Você é
Mais corajosa do que eu pensei. Ele riu, apontando para Luía de forma mercenária. O ritmo do mundo parecia desacelerar. Então, Eduardo viu, em um gesto rápido, Luía tirar um objeto do bolso. Um dispositivo. Não, Luía, não! Eduardo gritou. Mas já era tarde. Ela ativou o dispositivo e, no estalo, uma onda de luz ofuscante explodiu na cena. O homem cicatrizado gritou e a multidão se dispersou como se fosse uma onda de medo. Eduardo sentiu sua visão ficar embaçada. Quando a luz se dissipou, o caos tomou conta. Luía estava de pé, mas não era mais a mesma. Seu olhar estava frio, calculador, como se uma máscara tivesse caído. Assim, Eduardo finalmente fez a conexão. O que ele via não era apenas a mulher que ele amava. Era uma agente, cumprindo o seu papel em um plano muito maior, e ele havia sido apenas uma peça na engrenagem. A traição perfurou seu coração como um punhal. Luía! Ele gritou, a dor borbulhando dentro dele. Ela hesitou, mas a hesitação durou apenas instantes. Agora é hora de a gente se separar, Eduardo. Proteger você é um risco maior que eu posso correr. E com um movimento preciso, ela virou as costas e se afastou. Não! Volte! Ele estendeu a mão, mas ela se perdeu na multidão. A fumaça e o caos a ocultando. Enquanto Ricardo e os homens armados se dispersavam, uma agitação crescente pairou no ar. Um pânico sem precedentes. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Não havia respostas, apenas dúvidas. Ele lutava contra os próprios sentimentos, mas afinal, quem era Luía? E o que mais? Estava escondido atrás da fachada que ele amava. Cada segundo parecia uma eternidade, e o nó no seu estômago crescia a cada instante. E no meio da agitação, Eduardo sentiu uma presença familiar. Era a mulher de uniforme novamente, agora correndo em sua direção. Esse não é o fim, Eduardo. Venha comigo. A verdade precisa ser revelada. Toda a verdade. E então, como se o céu estivesse desabando, eles correram juntos, em busca de respostas, enquanto o caos permanecia, uma sombra de mistério se formando sob eles. Você não entende, Ana quase gritou, puxando Eduardo para uma esquina sombria. Tem muito mais em jogo. Luía não pode ser atingida, e o que mais está em risco é você. A correria da multidão atrás deles parecia um eco distante. Mas, e se ela estiver envolvida em algo que não posso compreender? Como posso confiar nela? Eduardo estava sem ar, o peso das revelações o esmagando. Ana olhou nos olhos dele, sua expressão mudando, como se uma verdade devastadora estivesse prestes a desabar. Por quê? Porque eu sou quem você deveria temer. O que aconteceu até agora? Eu planejei tudo. O coração de Eduardo disparou. Você está brincando, certo? Ele sentiu o chão sob seus pés tremer, a traição moldando-se diante dele. Como você pode? Você acha que eu sou apenas uma assessora? Luía foi a isca, e você despertou algo que nem mesmo imagina. Há segredos sobre a sua família que mudarão tudo. As palavras dela pairaram no ar, um assombro. Mas a revelação mais chocante ficou presa na garganta. O verdadeiro controle estava nas mãos de Ana. Eduardo. Não temos tempo. Eles estão vindo, e você precisa saber quem você realmente é para parar isso. A intensidade em sua voz fez Eduardo sentir como se o mundo estivesse girando. Ele estava atordoado. Todo o resto, as mentiras e as verdades, dançavam em sua mente. Eu não entendo o que você quer dizer com isso. A urgência tomava conta, mas a confusão o envolvia como uma neblina. Enquanto Ana tentava explicar, as sirenes se aproximaram de novo. Eduardo já não sabia mais em quem acreditar.
Luía havia se tornado um enigma, Ana, uma figura desconhecida. E mais do que tudo, o que havia de verdade sobre si mesmo ainda o aguardava nas sombras. O tempo está se esgotando, Ana disse, os olhos brilhando com uma mistura de determinação e medo. A única certeza que ele tinha seria descobrir o que estava oculto em sua própria vida. Cada resposta levaria a novas perguntas. Ele precisava de um plano e do entendimento de quem ele poderia se tornar nesse novo jogo mortal. Eduardo estava paralisado, olhando para Luía, que agora tinha o rosto pálido e cheio de terror. Ele sentia a angústia crescendo como uma onda implacável. O que estava acontecendo? A mulher que ele amava estava mergulhada em segredos, e cada nova revelação estava desmoronando o mundo que ele conhecia. Aguarde! O que você está dizendo? Eduardo perguntou, tomando coragem. A multidão ao redor observava em silêncio, as tensões aumentando a cada segundo. Ele precisava entender. Ela não é só uma arquiteta. Luía é uma agente infiltrada. A mulher de uniforme militar gritou, urgentemente. As palavras dela cortaram, como um raio. A revelação deixou o coração de Eduardo em frangalhos. A organização para a qual você foi atraída é muito mais perigosa do que pensamos. Eduardo olhou para Luía, desesperado por uma explicação. O que é isso, Luía? Por que você não me contou? Ele sentiu nó na garganta, uma mistura de amor e traição. Os olhares da multidão pesavam sobre eles como uma corda bamba. A tensão do momento quase palpável. Eduardo, eu não tive escolha. Luía implorou, seus olhos marejados, refletindo dor e pavor. Mas antes que ela pudesse continuar, um som ensurdecedor ecoou no ar. Era uma explosão, seguida de gritos e pessoas correndo em todas as direções. Eduardo se virou, para ver a van que havia chegado antes sendo consumida em chamas, fumaça negra subindo ao céu, como um sinal de socorro. Os homens armados que haviam saído da van estavam em pânico, tentando escapar da situação. Mas Eduardo não tinha tempo a perder. Precisamos sair daqui, ele gritou, puxando Luía para acompanhá-lo. Ana, assessora de Luía, correu até ele. Você não entende, essa explosão era uma mensagem. Eles estão tentando eliminar Luía. A urgência nas palavras dela reverberou em seus ouvidos. Era tudo um jogo e eles estavam no meio do tabuleiro. Quem são eles? Eduardo perguntou. Mas a resposta veio tarde demais. Um homem grande, com uma cicatriz no rosto, saiu das sombras, um sorriso cruel estampado em seu rosto. Você realmente pensou que poderia escapar? E antes que alguém pudesse reagir, ele puxou uma arma. Eduardo paralisou, seus olhos ampliando-se em horror. Mas algo em Luía mudou. Como se despertasse para um novo propósito, ela se colocou na frente de Eduardo, desafiando o homem com um olhar feroz. Não toque nele. Você é mais corajosa do que eu pensei. Ele riu, mas antes que pudesse completar a frase, Luía tirou um objeto do bolso. Um dispositivo. Não, Luía, não! Eduardo gritou, o medo apertando seu coração. Mas já era tarde. Ela ativou o dispositivo e, num estalo, uma onda de luz ofuscante explodiu na cena. O homem cicatrizado gritou e a multidão se dispersou, como se fosse uma onda de medo. Eduardo sentiu sua visão ficar embaçada. Quando a luz se dissipou, o caos tomou conta. Luía estava de pé, mas não era mais a mesma. Seu olhar estava frio e calculador, como se uma máscara tivesse caído. Assim, Eduardo finalmente fez a conexão. O que ele via não era apenas a mulher que ele amava. Era uma agente, cumprindo seu papel em um plano muito maior. E ele havia sido apenas uma peça na engrenagem. A traição perfurou seu coração como um punhal. Luía, ele gritou.
a dor borbulhando dentro dele. Ela hesitou, mas a hesitação durou apenas instantes. Agora é hora de a gente se separar, Eduardo. Proteger você é um risco maior que eu posso correr. E com um movimento preciso, virou as costas e se afastou. Não, volte! Ele estendeu a mão, mas ela se perdeu na multidão, a fumaça e o caos ocultando-a. Ele estava prestes a se perder na desolação, mas então um grito cortou o ar, um estrondo tão forte que parecia a terra tremer. Ele olhou e algo bizarro aconteceu. Uma figura vestida de preto surgia da fumaça, seu rosto coberto por uma máscara. E antes que Eduardo pudesse entender o que estava acontecendo, ela disparou uma arma para o céu. O tiro foi seguido por um rugido de motores. Uma motocicleta veloz apareceu, fazendo uma curva repentina. Eduardo ficou atordoado. Luía estava em perigo de novo. E a figura na moto, em um piscar de olhos, desviou para cortar o caminho de Luía. Pare! Gritou Eduardo, mas sua voz se perdeu no grito da multidão. Antes que ele pudesse se mover, a figura saltou da moto, avançou rapidamente e puxou Luía. Eduardo sentiu o coração parar. Não, não era possível. Quem era aquele? Essa é a mesma mulher que ele havia amado e que agora parecia ser uma sombra dela. Mesma? É você, Luía gritou. Mas Eduardo se deu conta de que as palavras de Luía provavelmente eram de desespero e não de amor. E então a mulher que havia sequestrado Luía virou-se e Eduardo reconheceu o rosto da agente de segurança que havia se infiltrado no entorno. Uma aliada disfarçada, que estava caçando Luía por um motivo profundo. Quem você é? O que você quer? Eduardo perguntou, a adrenalina fervendo em suas veias. A agente revelou um sorriso sombrio, enquanto Luía tentava se desvencilhar. Ela está fugindo da verdade, Eduardo, e você precisa saber o que ela esconde. E nesse instante, tudo ficou mais turvo. Uma revelação devastadora. A agente puxou um dispositivo e, com um toque, as imagens de uma tela holográfica surgiram no ar. Eduardo não conseguia acreditar no que via. As gravações de Luía, falando em uma reunião com exatamente os homens que estavam caçando-a, revelando planos secretos, numa negociação traiçoeira. As peças começaram a se encaixar. Luía estava no centro de tudo, e cada decisão que ela tomara tinha sido em prol de um plano que, ele constatava horrorizado, poderia levar a um colapso econômico global. O que você fez, Luía? Eduardo sussurrou, o choque fazendo seu coração congelar. Mas antes que tudo se desenrolasse, o chão sob eles estremeceu de novo. A explosão da van à distância já não era um mistério. Outra onda devastadora se aproximava. Eduardo! Luía gritou, mas a correria tomou conta e as portas do destino estavam prestes a se fechar. O pânico dominava. O que mais ele não sabia sobre Luía? E quem mais havia se infiltrado nessa teia de mentiras? Enquanto Eduardo lutava com seu próprio estado de choque, a verdade escondida estava à frente. Mas seria tarde demais para impedir o inevitável. A luta por respostas e pela própria sobrevivência começava. Luía estava de pé, tremendo, enquanto a confusão cercava seu coração. As imagens holográficas permaneciam no ar, iluminando os rostos da multidão. O homem cicatrizado estava caído, e o caos ao redor parecia em câmera lenta, como se o tempo tivesse parado. Eduardo olhou para Luía com um misto de amor e angústia. Por que você não me contou? O aperto no peito dele era intenso, como se uma faca estivesse cravada em seu coração. Eu não tinha escolha, ela respondeu, a voz embargada.
e Eduardo percebeu que a dor em seus olhos era real. A mulher, de uniforme, com aquele olhar determinado, olhou entre eles, a urgência se agravando. Eduardo, você precisa entender. A verdade é mais complicada do que parece. Luía não é só uma arquiteta. Ela está no meio de uma batalha. E você também está. Eduardo se sentiu perdido. O que isso significava? A namorada que ele pensava conhecer agora parecia ser uma stranger, uma sobrevivente sob constante ameaça. E a única pessoa em quem ele poderia confiar poderia estar, de alguma forma, envolvida em planos traiçoeiros. Mas um instinto de proteção surgiu dentro dele, um desejo urgente de mantê-la a salvo. O que vamos fazer agora? Ele perguntou, sentindo o pânico invadir sua voz. Ana o puxou para mais perto e, em meio ao caos, havia um brilho de determinação em seu olhar. Precisamos sair daqui. Isso não vai acabar bem se ficarmos expostos. Então, a van com os homens armados começou a se mover em direção a eles. Luía olhou de volta, seus olhos cheios de desespero. Eduardo não poderia deixá-la. Ele se posicionou entre a van e Luía, estendendo os braços. Você não vai tocar nela. A raiva pulsava em suas veias, e por um instante o mundo ao redor desapareceu. A agente se moveu ao lado de Eduardo, aguardando a próxima jogada. Se você pode me ajudar, o que temos que fazer é atrair a atenção deles, ela disse. Não havia mais tempo para se esconder atrás de mentiras. Precisavam agir, e rápido. Vamos lá, Luía disse, sua coragem iluminando o ambiente sombrio. Com um movimento ágil, eles dispararam para uma rua lateral. Os homens a seguiram, mas a determinação em seus rostos não combinava com o desespero que habitava o coração de Eduardo. A cada esquina, cruzavam com rostos de pavor e confusão. O som dos tiros ecoava atrás deles, e o colapso parecia iminente. Finalmente, eles encontraram um beco escuro, e Ana puxou um objeto do bolso. Isso pode ajudar, disse, revelando um pequeno dispositivo que refletia a luz da cidade. É um localizador. Vai nos levar para um ponto seguro. Mas a verdade era que, apesar de estarem fugindo do perigo, cada passo trazia uma nova incerteza. O que aconteceria quando chegassem à segurança? E se a verdade que Luía ocultava fosse mais devastadora do que imaginassem? Enquanto corriam, Eduardo não conseguia deixar de pensar em como tudo havia mudado. Os sentimentos que ele guardava eram um turbilhão: amor, traição, desespero e a necessidade de entender quem realmente eram. Então a mulher de uniforme parou. Aqui, ela apontou para um esconderijo, um lugar que seria seguro por enquanto. Mas Eduardo hesitou. E depois? E Luía? O silêncio se instalou. Os olhos de Luía estavam fixos nele, cheios de um tipo de medo que ele nunca havia visto antes. Depois, enfrentaremos a verdade, Luía sussurrou, balançando a cabeça, como se tentasse convencer não só Eduardo, mas a si mesma também. Uma nova explosão ao fundo fez o chão tremer, e ele encarou Luía. Vamos fazer isso juntos. Não vamos deixar isso acabar assim. A conexão entre eles parecia mais forte do que a traição que os cercava. Enquanto se preparavam para o próximo passo, a verdade permanecia nas sombras. Um mistério pronto para ser revelado. E assim, enquanto a noite avançava e a cidade continuava a se desmoronar ao seu redor, Eduardo percebeu que a luta real estava apenas começando. Antes de você ir embora, preciso te fazer um pedido. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Este é o momento para demonstrar seu apoio e se juntar a essa comunidade incrível. Também esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Envie este vídeo para pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A sua participação faz toda a diferença. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos juntos desbravar esse mistério.